E aí, Luci, como é que tá a vida lá no fórum? É, criminal. É. Então vamos lá. Gente, na última aula nós estávamos falando sobre a questão do STF, recurso extraordinário, né? E agora nós vamos falar sobre pressupostos. Pressupostos do recurso extraordinário. Qual página você está? No material que está aqui com ele impresso, está na página 28, tá? Hoje nós vamos dar uma andada boa nele aí, pelo menos é o que eu pretendo, né? Não, eu falei dar uma andada boa. Não. Vamos lá. Pressupostos do recurso extraordinário. Primeiro, nós vamos falar dos requisitos de admissibilidade. O que precisa para que ele seja admitido no STF, tá? Esses requisitos de admissibilidade também são conhecidos como pressupostos cumulativos. Tá? E aí preste atenção nessa palavra aqui, ó, cumulativos. Por quê? Quando se fala em cumulativo, quer dizer que tem que estar todos presentes. Todos os pressupostos, todos os requisitos têm que estar presentes, não basta um só. Se tiver 5 requisitos e só 4 preenchidos e faltou um, não é admitido. Tem que preencher todos, certo? Porque eles são cumulativos, correto? Quem está em casa aí está conseguindo enxergar bem? Eu delimitei mais ou menos as margens aí que eu vi que a câmera pega. Está conseguindo enxergar o que eu estou escrevendo? Sim, professor. Sim. Então tá bom. Tá? Diminui um pouco a área do quadro aí, mas a gente vai trabalhando assim. Hoje eu esqueci aquela minha câmera lá, que ela pega um pouco mais de tela. Então trabalhando com essa mesmo. Pessoal, está aí. Já copiou? Pode apagar? Esperar o William ali. Certo? Então, pressupostos cumulativos é isso. Quando vocês ouvirem essa expressão, que são requisitos cumulativos, pressupostos cumulativos, vocês têm que já ter em mente que o que? Acumulação, não é separação, tá? Eles têm que estar todos eles presentes. Se estiver faltando um, já não é admitido. Pode ir? Então vamos lá. Ah, pessoal, eu gravei ontem a aula de internacional, só que meu computador está meio esquisito, ele travou no meio da aula. Eu consegui gravar 1 hora e pouco só. Daí eu vou lançar essa primeira parte, semana que vem eu vou lançar as outras. Eu vou explicar o que está acontecendo. Primeiro, acumulação de serviços, né? Trabalho fora, dando aula aqui, e a coordenação também está dando muito trabalho.
Daí a minha avó estava doente, inclusive ela faleceu ontem. Daí eu tive que levar meu pai fim de semana passado. Ele veio de Florianópolis para cá, eu levei ele para Tangará. Fiquei lá esse fim de semana, eu vou lá de novo pegar ele de volta. Então, daí eu tô meio sem conseguir cumprir todo esse serviço aí. Mas semana que vem eu boto em dia aí essas aulas e a gente vai tocando. Tá? Ontem travou 1 hora e pouco de aula, travou o computador lá, não consegui. Vocês vão ver que a aula para do nada. Assim. Tô falando, de repente fica só a imagem congelada lá. Daí, mas eu vou lançar amanhã a aula, tá? Daí vocês vão acompanhando. Hã? Preocupa não, né? Mais conteúdo para vocês, né? Já vou adiantando que tá, ó, da hora. Direito internacional é bacana. Dá para misturar muita teoria, história do direito, né, Dandara? Já tá, vai gostar já, ó. Pelo menos no início, pelo menos na primeira aula a gente vai misturando alguma coisinha, mas é bem legal, gente. Teoria geral do Estado, essas coisas aradas. Tudo. Mas como é que você vai falar de direito internacional sem falar de Estado, sem falar de direito público interno, direito público externo? Você tem que falar. Ai, ai. Mas vamos lá. Primeiro pressuposto aí que nós temos. Primeiro, óbvio, né? Deixa eu ver se eu estou na página certa. Você disse a página 28. Isso, 28. Nos últimos parágrafos ali, ó. Aqui, ó. Vou até pôr na câmera aqui para. Ó, página 28. Vou afastar um pouquinho aqui, desfocou. Ah, enfim, tá aqui, ó. Pressupostos cumulativos ali, tá? No finalzinho da página 28. Nós temos aqui decisão. Isso aqui é meio óbvio, né, gente? O STF, ele é o último grau, a nossa Corte Suprema. Então, para chegar no STF, é só causas ou originárias, né, do STF, ou então em grau de recurso, no recurso extraordinário. Como nós estamos falando dos requisitos do recurso extraordinário, não estamos falando das causas originárias, então, obviamente, que o primeiro requisito vai ser o quê? Decisão de única ou última instância. Antes de chegar no STF, eu tenho que ter recorrido da decisão primeiro. Não pode ter lançado já uma sentença aqui de primeiro grau, do doutor André, por exemplo, e eu já entrar com recurso extraordinário de cara. Eu tenho que primeiro entrar com apelação, daí depois vai para o tribunal, daí do tribunal eu entro, se for o caso, o recurso especial ou recurso extraordinário. Então ela tem que ser já uma decisão de única ou última instância. Olha só como está aqui na apostila. Somente será cabível o ajuizamento de recurso extraordinário se esgotados todos os meios recursais ordinários, tá? Que então a gente coloca aqui, ó. Deve-se esgotar todos os recursos ordinários. Tá? Coisa importante aqui, vou pôr para vocês, ó. Súmula 281 do STF. O que ela diz aí? Você que tem o Vadimeco, abre a súmula 281 do STF. Vai lidando com o Vadimeco, vai folheando ele, vai sujando ele já. É? Ah, então tem 2 aí. Ah, coisa boa, ó. Aqui, ó. 281 do STF. Já vou aprendendo a mexer com isso aí. Já sabe mexer, né? Hã? Ai, ai.
Vocês não vão fazer igual uma colega minha lá, que estava acho que no 7º, 8º semestre já do curso, e daí tinha que mexer com leis ordinárias, era um trabalho acho que de tributário, de coisa. E daí a colega falou assim, eu não gosto de mexer com esses negócios de lei. Aí eu olhei para ela e falei, o que você está fazendo aqui, minha filha? Você está no 7º semestre de direito falando que não sabe, não gosta de mexer com esses negócios de lei. Isso, viu? Olha só, vou compartilhar a tela aqui com quem está em casa, já deixando gravado, bonitinho, né? Olha só, que coisa linda. Ué, no WhatsApp saiu? Não precisa mais, também já mandei o link, né? Súmula 281 STF. Olha só, para quem está em casa aqui acompanhar. É inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Então, como sempre cabe recurso de apelação da sentença, né? Bom, boa noite. Eu tenho que pelo menos tentar na sentença a apelação, na decisão agravo de instrumento, tá? Olha só o que diz aqui o CPC. Agora abre um CPC ali. Ó, artigo 101, para vocês verem, ó. Artigo 101 do CPC. Quem está em casa já está vendo aqui, ó. William, leia aí. Artigo 101 do CPC. Então, olha só, artigo 101, para quem está em casa, ó, não ouviu o William. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, né, que é um recurso contra decisões interlocutórias, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Outro caso aqui de apelação, vamos lá. Ó. Artigo 701, parágrafo 9º. Cabe apelação contra sentença que acolhe ou rejeita os embargos. E agora, o artigo 724. Vai lá, Dandara. É com você, Dandara. Isso, curto e grosso, né? Mas tem que ser assim. Gostou desse artigo, né? Se identificou com ele, né? Olha só, da sentença caberá apelação. O que está falando aqui, ó, gente? Da sentença tem um recurso ordinário cabível. Então, eu não posso pegar uma sentença de primeiro grau e já entrar com recurso extraordinário no STF, porque primeiro eu tenho que entrar com apelação no Tribunal de Justiça, certo? Então, aqui já deixa claro que não tenho como entrar direto com um recurso extraordinário quando tem uma sentença de primeiro grau, certo? Agora, vamos parar de compartilhar a tela aqui. E vamos para o segundo requisito aí, cumulativo.
E o segundo requisito cumulativo é o que a gente chama de pré-questionamento. E aí, eu pergunto para vocês, coisa que a gente já falou na aula passada. Para eu entrar no STF, tem gente aqui no lobby? Não. Para eu entrar no STF, a decisão, a sentença que eu vou recorrer, ela tem que ter contrariado o quê? Hein, gente? O que o STF faz? Ele não é o guardião da... Isso. Então, para entrar no STF, ele tem que... A decisão, a sentença tem que ter contrariado norma constitucional. Correto? Só que eu posso entrar no STF com recurso extraordinário se eu não levantei essa questão constitucional no tribunal de origem? Inventar na hora uma questão constitucional para entrar no STF? Não pode. Pré-questionamento quer dizer exatamente isso, tá? Olha só. O nome já diz, né? Questão constitucional. Questão constitucional já deve ter sido levantada pela parte e é enfrentada pelo juiz. Certo? Então, além de eu já ter levantado essa questão no processo, no primeiro grau, a questão tem que ter sido enfrentada pelo juízo. Tá? Por isso que, se o juiz não enfrentar essa questão constitucional que eu levantei na ação, eu tenho que, antes de entrar com recurso extraordinário, provocar o juízo por meio do recurso, não é bem um recurso, mas por meio de embargos de declaração. Tá? Eu fiz a minha petição. Vocês vão ver isso em processo civil, né? A gente sempre fala que a petição inicial é um projeto de sentença. Eu estou indicando para o juiz o que eu quero na sentença dele. Se o juiz, quando fizer a sentença, não enfrentar todos os questionamentos que eu coloquei na inicial, no processo, eu tenho um recurso chamado embargos de declaração. Quem tem aí o CPC na mão, abre agora no artigo 1022 do CPC. Agora nós vamos mexer de vez em quando com o CPC ou com outros códigos, para vocês verem que Constituição abarca tudo, né? Olha só o que diz o artigo 1022. Decorem esse artigo e quando vocês estiverem na prática jurídica, se porventura forem advogados, vocês vão enfrentar muito, vão usar bastante ele. Seja para enfrentar uma questão real, seja para ganhar mais prazo para o recurso. Porque ele suspende o prazo. Então, às vezes, você inventa lá qualquer coisa, faz embargo de declaração e ganha um prazinho a mais para o recurso de apelação. Acontece muito isso. Não deveria, mas acontece. Vamos lá. Artigo 1022, ó. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão... Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. E olha só, para o recurso extraordinário, interessante, inciso 2, ó. Suprir omissão... deixa eu compartilhar a tela aqui para quem está em casa.
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então, se eu levantei uma questão constitucional, o juiz não se pronunciou, eu entro com embargo de declaração. Daí eu falo para o juiz, ó, tem essa questão constitucional aqui que tem que ser levantada, tem que ser enfrentada. Daí o juiz vai lá e faz a decisão. Assim eu supro esse requisito do pré-questionamento. Tá? Do pré-questionamento. Olha só, para vocês entenderem isso que eu estou falando, quem tem aí no Vademecum também abre a súmula 356 do STF. Quem está em casa, nós vamos abrir aqui também. Quem quer ler aí? Está vendo? Olha só a importância disso. Para quem está em casa, vamos ler. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Olha a importância do advogado estar atento. Porque se ele levantou a questão constitucional na petição, o juiz se omitiu e não analisou ela, e ele não entrou com embargos de declaração sobre isso, ele não vai poder entrar com recurso extraordinário. Porque daí não vai ter completado o requisito do pré-questionamento. Então isso acontece bastante também. O advogado entra com embargo de declaração para efeitos de pré-questionamento, somente. E daí ele abarca lá uma questão constitucional para o juiz enfrentar. Tá? Por que que ele também fazem muito isso? Ó? Porque esse pré-questionamento, ele tem que ser explícito. Ele não pode ser implícito. Tá? Então, vamos anotar aqui. Pré-questionamento da matéria constitucional, ele deve ser explícito. Não tem um pré-questionamento tácito, implícito, tá? Não tem como falar, mas é óbvio que está enfrentando matéria constitucional ali, porque nós estamos discutindo o artigo tal do CPC e ele é ancorado no princípio tal. Não. Tem que estar explícito esse pré-questionamento de matéria constitucional. Então, às vezes, o advogado até entra com embargos de declaração para efeitos de pré-questionamento, falando, ó, naquela parte lá eu estou falando da situação constitucional tal, e daí merece ser enfrentada. Daí o juiz vai lá e faz a decisão sobre embargos de declaração e assim ele cumpre o pré-questionamento. Ele tem que estar explícito isso. Tá? E aí, tudo bem? Estão entendendo? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Podemos apagar aqui? E vamos para o requisito C. O requisito C, seguinte, repercussão geral. Já vamos ver, calma.
Hã? Onde que está isso? Artigo 102, parágrafo 3º da Constituição de 88, né? Olha só. Vamos lá abrir a Constituição. Ah, 2, parágrafo 3º. Tá com... Ah, tá com um zoom aqui. Eu tava achando estranho. Vamos lá, artigo 102. Olha só. Artigo 102, parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Tá? Olha o que é isso, gente. A repercussão geral é a seguinte. Antes não tinha isso. Até 2004 não tinha esse requisito. Ela foi colocada porque o STF estava virando um órgão de recurso de luxo. O papel principal do STF não é ser um órgão recursal. É ser um intérprete e guardião da Constituição. Só que estava chegando qualquer coisa lá. Daí o que eles fizeram? Vamos diminuir o acesso ao STF. Só questões realmente importantes têm que chegar no STF. Tá? E daí eles criaram esse requisito da repercussão geral. Tá? O que eles querem com isso? Primeiro, firmar o STF como Corte Constitucional. E não recursal. Segundo, STF analisar somente questões relevantes em que o deslinde ultrapasse o interesse individual. Podemos dar um exemplo. Questão prisão em segunda instância.
para todo mundo, não é só para uma pessoa. Uso de medicamentos importados ainda não regulamentados pela Anvisa. Pesquisas com célula-tronco. Questão que teve em 2014, que mudou muita coisa no previdenciário e na questão de direito de saúde, também na judicialização da saúde. Questão do interesse de agir na necessidade do prévio requerimento administrativo para ações previdenciárias. Esse tipo de coisa aí. Ação, às vezes até coisas que não que são até não nessa questão de interesse de saúde, por exemplo, as ações do Plano Collor, que teve o ajuste de correção monetária do Plano Collor, também foi decidido pela STF. Tudo isso tem que ter uma repercussão geral, o nome já diz, tem que ter uma repercussão para vários casos parecidos. Não tem que ser só uma coisa que vai resolver o seu problema. Não é só para você. O STF não tem que ser movido para resolver o seu problema específico. Ele tem que ser movido, provocado para resolver uma questão de toda a sociedade, de interesse geral, tá? E aí, que é outro objetivo disso, é fazer com que o STF daí ele tenha que se debruçar uma vez só para resolver um problema geral, sem ficar indo recurso por recurso lá, pessoa por pessoa, provocando o STF. STF se debruça uma vez só em uma questão. De interesse geral. Correto? Daí ele não precisa ficar analisando recurso por recurso, pessoa por pessoa. Ele pega e analisa um caso paradigma, ou alguns casos paradigmas, né? Seleciona ali, e ali, daí dessa decisão, ele cria um precedente, ele cria uma decisão que vai ser utilizada como guia, como padrão para todos os outros casos parecidos, com todos os outros casos que sejam do mesmo tema, né? E aí, gente, isso aqui é interessante, Essa repercussão geral, ele é um requisito, tá? Ele é um requisito de admissibilidade. Na verdade, todos eles são, né? Mas por que a gente fala isso? Porque até 2004 não existia esse requisito, só tinha aqueles outros dois. Do pré-questionamento e da questão da decisão de última instância, certo? A partir de 2004, você tem a repercussão geral como um requisito de admissibilidade cumulativo com os demais. Então, eu posso estar diante de uma sentença que já teve recurso, seja uma decisão de última instância, eu posso ter feito o pré-questionamento, mas se eu não cumprir a repercussão geral, o meu recurso extraordinário não é admitido. Certo? Então, vamos lá. Tá? Agora, o conceito de repercussão geral. Aqui tem espaço para escrever aqui embaixo ainda. Essa repercussão geral, o conceito dela está no artigo
1035 do CPC. No parágrafo 1º, para ser mais exato. Nessa aula nós vamos falar muito de CPC. Depois nós vamos falar sobre o sistema de precedentes. E o CPC agora veio regulando tudo isso. Tá? Vamos lá, abrindo o CPC, quem tem aí, né? Fazer uma piadinha de tiozinho agora. Essas namoradas não deixam quieto, né? Tá toda hora saindo aí. Piada de tiozão, né? Do pavê para comer. E as namoradas? Ai, ai. Eu tinha uma raiva disso aí e eu tô me tornando o que eu mais odiava. Hã? Vamos lá, olha só. 1035 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. Não tem mais dúvida do que é essa repercussão geral. Está aqui explícito aqui no artigo 1035. Obviamente que a gente pode fazer uma questão do que é realmente relevante do ponto de vista econômico, o que é relevante do ponto de vista político, né, social, mas nós temos algumas questões que são óbvias, né, que todo mundo sabe. Obviamente, remédios são importantes, têm relevância social, questão de prisão em segunda instância tem relevância, então é difícil às vezes definir o que é, mas muitas vezes nós sabemos o que não é. Né? Então, fica às vezes fácil de definir assim. É difícil de explicar, mas quando a gente se depara, a gente sabe o que é. Né? É mais ou menos isso. Hã? Não entendi. Daí virar ministra daí do STF? É isso aí, ó. Oi? Ah, não, mas o professor, a coisa melhor que tem é quando o aluno supera a professora. É verdade, é. Vamos lá. E aí, gente, o artigo 1035, parágrafo 1º, traz o conceito, né? Agora, o artigo 1035, parágrafo 2º e parágrafo 3º, trazem um rol, né? Rol tido por taxativo, ou seja, tem discussão ainda sobre isso. Da repercussão geral. Tá? Vamos lá.
grifem ali o tido por taxativo, porque se discute ainda se ele é de fato um rol taxativo ou só um rol exemplificativo, tá? Até porque antes de 2004 você já tinha a repercussão geral como requisito, mas ainda não tinha uma definição legal do que é a repercussão geral. Agora, com o CPC de 2015, a partir de 2016, nós temos já essa delimitação. Então fica esse debate, né? Se isso de fato foi colocado como um rol taxativo ou ele é só exemplificativo e ainda fica aberta alguma interpretação como era antes do CPC. Tá? Vamos lá ver. Artigo 1035, olha só. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tenha reconhecida a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, tá? Só que daí o que acontece? Isso aqui não abarca tudo, ó. CPC. A Constituição não vai até o artigo 1035. São 200 e alguma coisa. Mas, eu devia ter colocado aí do CPC, né? Vamos pôr aqui. E agora a gente está trabalhando com Constituição e CPC, né? Aí pode confundir. Tá, gente? Quem está acompanhando no material, já vamos para a página 31. Tá? Daí aqui, não vamos ler, só citar, né? O artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, diz o quê? Que, reconhecida a repercussão geral, o relator do STF, né, no caso, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes. O que isso quer dizer, professor? Vamos pegar lá, por exemplo, quando o STF estava discutindo essa questão dos medicamentos importados ainda não reconhecidos pela Anvisa. Chegou um deles lá no STF. Foi reconhecida a repercussão geral, que o relator fala, ó, todas as ações que estiverem ainda em andamento nos tribunais de piso, nos tribunais de primeira instância, que são ações de conhecimento ainda, que a gente fala, né, que ainda está se discutindo o mérito da demanda, suspende. Até nós decidirmos aqui, esses processos estão suspensos. Depois que o STF decidir, volta a correr o processo, já utilizando a decisão do STF como guia, como direção. Qual que é o objetivo disso? Evitar decisões conflitantes e futuros recursos que já serão inadmitidos e perderão objeto lá para frente. Então eles falam, ó, pega todos esses processos que estão discutindo essa matéria e suspende.
Depois que nós decidirmos, a nossa decisão vai ser colocada para todos eles. É muito mais racional daí o andamento do processo, o andamento da justiça. Tá? Porque vamos supor que esses processos não sejam suspensos e dão seguimento. Daí o juiz de primeira instância decide de acordo com o STF. Daí decide de um jeito. Daí a parte apela. Daí na decisão daquela apelação, o tribunal entende de outro jeito. Daí o cara entra com outro recurso extraordinário no STF. Imagina a bagunça que ia ser. Então eles fazem o seguinte: para tudo, para todos os processos que são iguais, que estão discutindo a mesma coisa, suspende eles. Depois que nós decidirmos, a gente dá seguimento para esse tipo de ação. Tá? Seguindo o nosso entendimento. Certo? Só que daí, essa suspensão, ela pode ou não ser reconhecida, depende de decisão fundamentada do relator. Se o relator entender que não há necessidade de suspensão de todas as ações, e os processos podem continuar dando seguimento, ele decide que está tudo bem, que pode dar seguimento. Certo? Gente, está tudo bem? Alguma dúvida, alguma observação? Hã? Ah, tá. Sempre assim, né? Podem falar, gente. Olha só. O recurso com repercussão geral deve ser julgado no prazo de 1 ano. Olha só que interessante, eles já dão um prazo, porque como ele é de repercussão geral e pode ou não causar suspensão de todos os demais, se entende que ele tem uma importância, uma relevância nacional, que ele tem que ser julgado logo. Porque vários outros processos estão esperando, é uma questão urgente, é uma questão de interesse social. Daí você perde aquele prazo de suspensão. Tá? E ele vai ter preferência aos demais feitos, aos demais processos, ou seja, o STF vai ter urgência em julgar eles. Vai passar na frente da fila, né? Dos que estão por cronologia, por ordem cronológica. Ele vai ser adiantado o julgamento dele, tá? Só que essa passada, essa pulada de fila, respeita os processos que estão sendo julgados com réu preso e pedidos de habeas corpus. Tá? Ele vai ser passado na frente dos demais, salvo os que estão discutindo o réu preso e há pedidos de habeas corpus. Esses têm urgência urgente, né? E são julgados mesmo com a existência de recursos com repercussão geral reconhecida. Tá. Seria mais ou menos assim, ó. Nós temos agora 100 processos ali em ordem para ser julgados no STF. Daí eles reconhecem a repercussão geral em um deles. Ele estava no 90º lugar. Ele vai passar na frente de todos. Só que tem outros processos, tem outros 20 de réu preso e pedidos de habeas corpus. Tem que julgar esses 20 pedidos de réu preso e de habeas corpus vai depois julgar esse. Ele vai passar na frente dos normais, por assim dizer. Os que estão discutindo questão de réu preso e pedidos de habeas corpus sempre são
os realmente prioritários. Certo? Outra coisa interessante, ó. Tem espaço aqui para escrever, não precisa. Não pode haver desistência da parte. A pessoa é obrigada a continuar com o processo? Não. Ela até pode desistir. Não tocar mais o processo, mas daí o STF, o Ministério Público, a Procuradoria vai dar seguimento ao processo. Porque se entende que, reconhecida a repercussão geral, é o interesse de toda a sociedade, não é mais só daquela parte. Então ela não pode chegar lá no STF e falar, eu desisto do recurso, abandono ele, vocês param de julgar o tema. Não, o STF falar, já ultrapassou a sua vontade. Agora nós reconhecemos a repercussão geral, é interesse de toda a sociedade. Nós não vamos parar o processo só porque você não quer mais tocar ele, tá? Onde que está isso? Artigo 998 do CPC. Artigo 998 do CPC. Abram aí. Vamos ver. Antes mesmo de estar positivado no CPC, o STF já tinha entendimento nesse sentido aí, tá? Olha só, artigo 998 que fala, ó. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Só que o parágrafo único fala o seguinte, ó. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Tá? Esses recursos repetitivos nós vamos estudar eles também, fiquem tranquilos. Certo? Aí são outras questões aí meio que administrativas, não vamos nos ater nela. Olha só isso aqui, ó. Uma coisa interessante, ó. Olha só, decisão que não conhece repercussão geral é irrecorrível. Não há recursos para essa decisão. Se não for reconhecida a repercussão geral, eu não tenho como recorrer dela. Onde está isso? Artigo 1035, o cabeça dele, o caput. Tá? Olha lá, o artigo 1035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível,
não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos deste artigo. Decisão irrecorrível, certo? E aí, depois do recurso extraordinário com repercussão geral, nós temos as demandas repetitivas, recursos extraordinários repetitivos. Artigos 1036 a 1041 do CPC. Tá? Olha só. Vamos lá para o CPC de novo. Para quem está em casa. 1036. Olha só o que ele diz. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições dessa subseção, observado o disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Olha só. O que é essa repercussão geral, então? Recursos extraordinários com idêntica questão de direito. É a mesma coisa, o mesmo pedido, o mesmo fundamento, a mesma parte requerida. Daí você entende que são demandas repetitivas. Você pega a petição da pessoa, é a mesma coisa. Um exemplo aí de demandas repetitivas. A questão aí da tributação do ICMS, que está discutindo do TUD, do TUST, virou demanda repetitiva. Porque as pessoas estão sempre, todas as petições pedindo a mesma coisa, pedindo ressarcimento igual, a fundamentação é sempre a mesma. Então eles entendem que é uma repercussão geral com repetitiva, né? É uma demanda repetitiva. Então eles têm idêntica questão de direito, certo? E aí tem uma série de, eu coloquei aqui todo o ordenamento aí do 1036 ao 1041, não vamos ler tudo, só mais ou menos as partes mais importantes, né? Só o caput aí do 1036. Isso aqui é interessante, ó, do 1039 também, ó. Decididos os recursos afetados, ou seja, né, todos os recursos que são reconhecidos como idênticos, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos, versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. Ou seja, falar, ó, decidiu a demanda repetitiva, criou uma decisão paradigma, uma decisão guia, nós vamos julgar prejudicados todos os recursos que ainda estão em andamento, ou então nós vamos pegar essa decisão guia, essa decisão que vai servir como paradigma, como precedente, e vamos aplicar para todos os casos aí, tá?
E olha só o 1040. Publicado o acórdão paradigma, inciso 1, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais e extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Ou seja, publicada aquela decisão paradigma, que vai se servir de guia, que vai ser utilizada para todos os casos, ele vai negar seguimento para os recursos, porque a ideia desse reconhecimento de repercussão geral e desses casos repetitivos é exatamente impedir que o STF ou STJ seja sobrecarregado de um monte de recurso que está pedindo a mesma coisa. Então, em vez de pegar 1 milhão de recursos pedindo a mesma coisa, eles selecionam 1, 5 e falam, ó, com base nesses 5 aqui, nós vamos montar uma tese que seja aplicada para 1 milhão de ações que estão discutindo a mesma coisa. É muito mais rápido, é muito mais célere isso. Mas daí o que eles fazem? Para isso, eles têm que sobrestar os demais, para isso eles têm que criar regras que impeçam que esse 1 milhão chegue lá também. Por isso que daí o artigo 1040, inciso 1 diz, publicado o acórdão paradigma, o que vai acontecer? O vice-presidente não vai deixar o recurso chegar lá no STF, no STJ de novo. Ele vai falar, ó, já decide aí. Nós já fizemos a decisão tese, a decisão paradigma, o precedente. Agora vocês apliquem essa tese para esses recursos iguais. Certo? Resolvam o problema antes de chegar na gente aqui. Tá? Olha só, inciso 3. Os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Eles foram suspensos exatamente para que se esperasse firmar a tese superior. Firmada a tese superior, eles voltam a correr para a aplicação daquela tese firmada. Para a resolução deles. Tá? Então, gente, vamos fazer um intervalinho aí. Daí depois a gente volta sobre a questão dos recursos, dos requisitos específicos do recurso extraordinário. Tá?